Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e a gente continua aprendendo nesta carta que Jesus dirigiu-se à igreja em Sardes. A igreja que, mesmo viva, estava morta. Tinha só aparência de vida, mas era a realidade da morte nas suas atividades, nas suas obras. E hoje a gente vê o Senhor Jesus exortando-a à vigilância. Esta vigilância é porque ainda tinha um restante. Este restante deveria ser digno da atenção da igreja. E ele continua usando aquele mesmo recurso que ele usou para a igreja em Éfeso, só que num sentido diferente. Lembrem que a fraqueza da igreja em Éfeso é que ela tinha perdido o primeiro amor. E lá, Jesus usou também o termo da lembrança. Eles deveriam lembrar onde tinham caído. Aqui, na igreja em Sardes, ele usou o mesmo recurso. Lembrar. Mas lembrar de quê? Lembrar do que tinham ouvido e aprendido. Vejamos aqui no verso 3. Aliás, não ouvido, mas recebido antes de ter ouvido, era para eles lembrar do que tinham recebido e ouvido. Por certo, aquela igreja passara por momentos de bênçãos espirituais, experiências com Deus. Tinham recebido maravilhas, coisas grandiosas de Deus. E não tinham apenas recebido, tinham ouvido. Você sabia que existem igrejas que elas têm o privilégio de ouvir e ouvir. Isto é, ouvir tantos ensinamentos da palavra do Senhor, tantos mestres que passam por elas, mas elas não reconhecem a sabedoria, a dedicação desses mestres.
E elas vão aprendendo e esquecendo também do que aprenderam. Desculpe eu citar algo que envolve a minha pessoa, o meu tempo de pastorado. A minha ênfase principal era o ensino da palavra. E depois que eu deixei o pastorado, uma irmã da minha igreja, ela lamentou, reclamou para minha esposa que eu era um bom pastor, que eu tinha uma desvantagem. Sabe qual que é a desvantagem que eu tinha? Que eu dava muitos estudos bíblicos. Que lástima, né? O meu defeito era dar muito estudo bíblico. Mas você está assustado com isto? Eu fiquei sabendo há poucos dias de uma igreja, aliás, famosa, que nesta igreja os líderes são proibidos de dar estudos bíblicos, de ensinar a palavra de Deus. E teve alguns líderes que foram disciplinados, porque o chefe maior da igreja, aquele que eu chamo, não de presidente, aquele papa evangélico, ficou sabendo que esse grupo de líderes davam estudos bíblicos e eles foram chamados à atenção e eles foram obstinados. Não, a Bíblia tem que ser ensinada. Vou continuar dando estudos. Sabe o que aconteceu? Eles foram afastados. Aquilo que é comum dizer, foram quase excomungados. Perderam seus ministérios pelo fato de que estavam errando. Errando em que sentido? Dando estudos bíblicos para a pessoa. O papinha local permitia apenas que a igreja ficasse naquela manipulação denominacional, naqueles dogmas sem sentidos. Preferiam ficar manipulando os outros de que permitirem o ensino, cujo ensino leva o povo ao conhecimento, a uma revelação maior do livro de Deus. Que lástima! Mas é isto que está acontecendo. E era isto que tinha acontecido na igreja de Sardes. Por isso, a exortação. Olha, lembra do que tens aprendido. Lembra do que tens ouvido. Que nós, hoje, estejamos ou sejamos gratos por ter aprendido de
alguém que possa ter passado pelas nossas vidas espirituais e nos ensinado, e que a gente tenha ouvido e possamos praticar o que temos aprendido e ouvido. Aleluia. Amém e amém.